Glória a Deus. Êxodo capítulo 3. Depois que eu li esse versículo, procurei aqui algumas passagens, o sentido daquilo que eu comecei orando e pensando na vida de Moisés. Aleluia. Um homem que despertou para a obra de Deus com 80 anos. Então, aqui no capítulo 3 de Êxodo, Moisés estava trabalhando para o seu sogro, Como muitas vezes Deus nos encontra, irmãos, no meio da nossa vida, no meio da nossa caminhada, Deus se apresenta a Moisés. Eu não sei se Moisés tinha uma noção de toda a ação que Deus tinha feito em volta dele para esse dia, para esse encontro. Por mais que a Bíblia faz uma narrativa aqui, conta uma história, eu não sei se algum dia alguém chegou nele e falou: Moisés, Deus tem uma grande obra com você, Moisés, você é o escolhido por Deus, Moisés, você vai ser um grande profeta, Moisés, Deus vai tirar não sei se algum dia alguém chegou, a Bíblia não faz a Bíblia só faz uma narrativa da vida de Moisés, como alguém que conheceu Jeová desde o dia que ele nasceu, poderia fazer uma narrativa da vida dele até o dia de hoje. É milagrosa? Porque a primeira situação de Moisés, o seu nascimento já foi milagrosa, mas quantos de nós não foi? Meu filho, quando nasceu, também foi uma ação milagrosa de Deus, porque não era para ter saído vivo do hospital. A gente olha para a vida do Samuelzinho, foi um milagre de Deus, ele está hoje vivo. É isso? Então todos nós às vezes temos uma história para contar, mas em algum momento aqui, irmão, Deus desperta Moisés, Deus se apresenta a ele, Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma sarça, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Os irmãos sabem que isso aqui é uma coisa normal no deserto acontecer, porque essa árvorezinha aqui, ela tem um óleo que sai na sua folha aqui, inflama com muita facilidade. Facilidade não, 40 graus de calor não com muita facilidade não, Com esse calor aí, o fogo, muitas matas pegam fogo aí, nem tem essa árvore. Mas o que chamou a atenção? O milagre que estava acontecendo, Isso acontece conosco, irmão. De repente, em algum momento da nossa vida, acontece um milagre em nós, e desperta que Deus está nos chamando para Ele, chamando para algo, chamando para uma obra. E eu fiquei olhando para essa história de Moisés, porque até aqui não tinha nada assim acontecido aos olhos de Moisés que pudesse despertar ele, mas Deus tinha um plano com ele desde a sua geração. Desde quando ele foi gerado, Deus tinha um plano com Moisés. Deus tinha um propósito com Moisés. E a palavra de Deus vai dizer aqui, no versículo de número 3, e Moisés disse: agora me virarei para lá e vereis uma grande visão, porque a sarça se não queimava. Quer dizer, ele falou assim: é algo sobrenatural que está acontecendo ali. Vou olhar para aquilo ali, porque tem alguma coisa ali, é diferente de tudo que eu já vi até hoje. Versículo de número 4: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não te chegue para cá, tira
os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Olha só, Moisés de repente se vê atraído por algo, né? Como foi conosco. De repente uma situação nos fez ver Deus, no sentido de que algo Ele tinha conosco, ou para nós, né? E a Bíblia diz então que Moisés, ele falou, curioso que é, ele falou assim, eu vou chegar ali. Só que Deus falou, Moisés, para, porque se você não mudar as características suas, você não pode chegar a mim. Por quê, irmão? Moisés estava no meio de um povo idólatra, Moisés estava no meio de um povo contaminado, Moisés fugiu do deserto porque tirou a vida de um homem. Moisés não era tão bonzinho assim como parece ser, mas era escolhido de Deus, era chamado de Deus, e chegou o momento de Deus usar a vida dele, mas Moisés precisava entender que ele precisava ser diferente do que ele tinha sido até ali, para ele servir para a obra que Deus tinha com ele. Ele precisava entender que algo precisava mudar nele, para que ele, Deus, pudesse então a partir daí usar a vida de Moisés. Então Deus fala para ele, Moisés, entre você e mim é uma distância muito grande, porque eu sou santo. Se você se achegar a mim dessa maneira que você está, você vai morrer. Deus precisava que Moisés chegasse a ele, Deus precisava que Moisés tivesse uma comunhão com ele. Nós vamos ver que a comunhão de Moisés, a entrega de Moisés para Deus foi tão grande, que Deus leva ele no Monte Sinai e se apresenta a ele. Deus leva Moisés a uma obra que Moisés não tinha noção ainda, mas que Deus o capacitou para aquilo. Mas o que me chama muita atenção nessa caminhada, irmão, é que Moisés, ele chega uma hora que ele fala para Deus, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Para mim não dá. Para mim. Mas a presença de Deus, irmão, junto com Moisés, impediu Moisés de pecar? Não impediu. Mesmo Deus falando com Moisés, impediu Moisés de tomar atitude errada? Moisés tomou atitude errada. Qual era o maior sonho? Eu acredito que os maiores sonhos que gerou no coração daqueles homens, irmão, era entrar numa terra que agora eles podiam chamar de terra sua, porque até ali eles eram forasteiros na terra. E o sonho de Moisés, eu acredito que daquele povo, era dizer, Senhor, essa terra é nossa, essa terra agora é que nem você. Eu passei por muitos anos, irmão, por alguns anos, não é muito não, porque muito mais anos eu estou vivendo agora sem passar por isso, né? Eu passei alguns anos que eu já vim morar de Barretos para cá na casa da minha avó. A gente não tinha uma casa, e quando a casa teve que ser entregada, nós fomos morar no porão de uma igreja, da igreja onde saiu esse ministério aqui, ó. Olha só, eu fui congregar lá naquela igreja do pastor Júlio, ali na Terra Forte, no Joamar, no porão de uma igreja. Eu não me lembro de ter visto, se eu vi o apóstolo João lá, eu não me lembro, mas isso em 74, 73, 74, faz tempo, né? Não tinha nem ideia do que Deus ia cruzar nesse caminho, mas Deus já tinha uma obra comigo, com você, conosco. Cada um de nós temos uma história para contar, não é isso? Do encontro de Deus conosco. A gente às vezes não entende os propósitos de Deus, irmão. A gente não entende o chamado de Deus. E eu passei muitos anos, um dia morava num porão, o outro ano já não dava para pagar, tinha que alugar uma casa mais barata, morava para um outro lugar mais ruim, lugares que a gente não tinha como pagar, e falava assim, aluga aquela garagem ali, mas ali não tem nem porta, é tudo aberto, tem importância de dar um jeito, a gente vai morar lá. Até o dia que Deus ouviu a minha oração, ouviu a oração da minha família, e Deus nos deu uma casa, que hoje nós podemos chamar de nossa. Aleluia.
Agora eu imagino, irmãos, aquele povo caminhando de um lado para o outro, 40 anos no deserto. Tudo que Moisés queria, eu acredito nisso, era entrar com aquele povo na terra prometida. Mas no meio do caminho, ele toma uma atitude, ele toma uma decisão que não era a decisão de Deus. E Deus falou assim: você não vai entrar. Eu imagino, irmão, como o coração daquele homem deve ter rasgado. Eu imagino a sua esposa, eu imagino a sua família, eu imagino Josué, seu amigo. E às vezes a gente está nessa caminhada, a gente fica desatento dessas coisas, irmãos, né? Porque nós somos chamados para Deus, nós somos chamados para Deus para uma obra, mas nós somos chamados para Deus para uma nova Jerusalém. Nós somos chamados a Deus por uma herança que Ele preparou para nós, mas que nós não vamos poder entrar lá enquanto o Senhor não falar. Agora é hora de nós entrarmos. Enquanto essa hora não chega, irmão, precisa haver em nós muita vigilância, precisa haver em nós muito cuidado, porque às vezes mesmo nós temos um grande chamado de Deus, não garante a eternidade para nós, irmão. Ah, mas eu tenho trabalhado para Deus já há 30 anos, eu tenho trabalhado para Deus já há 40. Moisés trabalhou para Deus dentro desse chamado 40 anos, cuidando de mais de 2 milhões de pessoas, passando por lugares difíceis, tendo que pôr a cara em alguns lugares que, se não fosse Deus, ele morria ali mesmo. Mas isso, irmãos, não impediu de ele tomar uma decisão errada. A presença de Deus, era Deus que falava diretamente com ele, irmão. Às vezes fala: Deus falou comigo, e às vezes foi só um sentimento do coração. Deus falou comigo, às vezes foi só um sentimento, um pensamento. Não, Deus falava com Moisés cara a cara. Aleluia. Deus não falava com Moisés por sonho, Deus não falava com Moisés por outro profeta, Deus não falava com Moisés por um outro, não, Deus falava. A única vez que nós vamos ver, algumas vezes, eu acredito que uma das mais principais que a gente vai ver Deus intervindo em Moisés foi com Jetro, né, o seu sogro. E não foi nem o Jetro, Deus falou com não. Jetro chegou e falou: deixa eu te dar uma opinião, deixa eu te mostrar essa administração, a maneira que você está fazendo não era certo, faça assim, né? E aí a gente vai ver de novo como o homem é limitado, porque Moisés, tendo Deus ao seu lado o tempo todo, precisou Deus trazer o seu sogro para ensinar algo para ele, que com toda a capacidade de sabedoria que Deus tinha dado, ele não conseguia ver. Estava ele ali julgando o povo de Deus, fazendo o povo sofrer, fazendo o povo padecer, porque ele segurava na mão dele e achava que ele tinha condições de resolver tudo. Vê, irmão, que às vezes as decisões nós achamos corretas, nem sempre é. E às vezes, por causa da dureza do coração, você acredita que Deus não chegou a falar com Moisés? Porque Deus falava com Moisés cara a cara. Precisou Deus trazer um outro profeta, um outro homem, um sacerdote, chegar a Moisés: ô Moisés, você está sofrendo, você vai morrer. Ô Moisés, o povo está sofrendo. Imagina, irmão, quantas questões haviam para ser resolvidas no meio de uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. O tamanho da fila que ficava naquele sol, esperando a sua vez de Moisés chegar e cuidar da sua causa. Aleluia. Precisou Deus chamar um homem e falar: Moisés, acorda, Moisés, você não é Deus. Às vezes a gente pega nas nossas mãos situações, irmão, e prendemos ela e achamos que só nós não, irmão. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, qual é o melhor a ser feito no reino de Deus, nas coisas de Deus. Nós não somos Deus. Deus, ele pega 1 milhão de cores, joga e ela estava orando a Deus. Deus me pôs na minha frente assim, irmão.
Desde a primeira alma que nasceu, cara, chorebadas. Glória a Deus. Desde a primeira alma que foi gerada, irmão, até a última alma que vai ser soprada nessa vida nas narinas dele, todos estão diante dos olhos de Deus. Nenhuma se esconde da face do Senhor. Ele é Deus, mas nós não, irmão. Nós temos que reconhecer as nossas fragilidades. Nós temos que reconhecer o nosso irmão do lado, que pode muitas vezes nos aconselhar para uma coisa boa. Eu fico imaginando Moisés, irmãos. Não vai nem dar tempo de falar das outras coisas. Trabalhando para Deus 40 anos. E de repente, quando Deus vai aprovar a vida de Moisés na terra, Moisés falha com Deus. Como foi com a vida de Saul. Quando o reino dele estava para ser aprovado, por uma atitude dele foi desaprovado. O Senhor falou: agora era a hora, Moisés, do meu nome ser exaltado e glorificado no meio do meu povo, que eu gerei, que eu tirei do deserto, que eu trabalhei por ele. Agora é a hora deles olhar e falar: esse é Deus, o nosso Deus. Moisés, você tirou isso de mim, Moisés, por uma atitude errada que você tomou. Irmão, é bem assim mesmo. Porque Deus vinha trabalhando no coração daquele povo. Deus vinha provando o coração daquele povo no deserto, para chegar uma hora e daquele povo falar assim: nós servimos um Deus de verdade, um Deus que cuida de nós, um Deus que tira a água não foi só uma vez, não foi um acaso, não. Deus tirou a água da pedra lá e vai tirar agora de novo, porque ali representava a presença de Cristo. E aí Moisés tira a glória de Deus ali. Nós temos que entender, irmão, que o nosso chamado não é nosso, o nosso chamado é de Deus, e a Ele nós temos que dar conta de tudo que fazemos. Só para não levar o que Deus me pôs aqui, deixa eu abrir com os irmãos só. Hebreus, não vai dar tempo de eu trazer, o tempo não dá, eu não quero estourar o tempo. Hebreus, eu ia ler um aqui, mas nós vamos vermos que Jesus é esse exemplo para nós, de alguém que foi introduzido em um plano de Deus. Jesus foi introduzido no plano de Deus, irmão. Deus o escolheu para uma obra, e Jesus conseguiu ser perfeito em tudo que Deus entregou na mão dele. Aleluia. Ele não tirou a honra do Pai, ele não quis ser maior do que o Pai, ele não fez nada fora da vontade do Pai. Por isso a palavra de Deus diz que o Senhor diz assim: vem agora, filho, assenta à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos por terra, e então eu te darei um reino, porque está preparado. Deus quer nos honrar dessa maneira, irmão, por mais que nós não somos perfeitos. Não dá para eu ler aqui em Hebreus 1, então deixa eu ler aqui em Hebreus 11. O tempo não vai dar tempo de nós lermos tudo que está aqui. Hebreus 1, de 1 ao 8 não dá para ler. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus escolhe Noé para uma obra, Deus escolhe Noé para um propósito. Noé trabalhou para Deus 120 anos, irmão, 40 anos mais do que Moisés.
Moisés viveu 120 anos, né? Noé só para Deus trabalhou 120 anos, construindo uma arca. E com a obra que Deus colocou na mão de Noé, Deus condenou todo mundo, irmão. Olha, mas através dele salvou a sua família. Noé entendeu o chamado de Deus. Noé praticou, a Bíblia diz que ele foi chamado um homem que andou na justiça de Deus. E isso nos fala muito forte, irmão. Porque às vezes a gente, dentro dessa caminhada de tempo que Deus nos dá, a gente às vezes toma algumas atitudes que não deveria tomar. Nos posicionamos de maneira que não deveríamos posicionar. Mas a Bíblia diz que não só Noé foi salvo, mas toda a sua casa. Não dá para eu puxar muito tempo aqui não, então eu vou dar uns puladinhos aqui para terminar, tá bom? 12, aí em Hebreus mesmo. Eu queria ler mais do que está aqui, mas eu não posso ler. 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansados, os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, senão desvie inteiramente, antes seja sarado. Moisés, ele não teve jeito para consertar o erro dele, irmão. Moisés não teve tempo. A falha dele foi tão, a presença de Deus é tão perto dele, que a falha dele, Deus passou ali e falou: pronto, aqui agora. Mas aqui, através de Cristo, que é o que nós lemos ali no capítulo 1 de Hebreus, que Jesus veio ser exemplo para nós, e através dele nos abriu uma porta de salvação. A Bíblia diz assim: olha, se em algum momento nós estamos manquejando, fracassando, tomando algumas atitudes, o Senhor diz assim: olha, é tempo de nós sermos sarados, é tempo de nós nos achegarmos a Deus, porque o plano de Deus para nós, de vida eterna, é que nós vivamos uma vida segundo a vontade dele. Então no versículo 14 vai dizer assim: ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Olha só, aqui coloca algo a mais do que só a santificação, né? Sem santificação ninguém verá Deus. Não, se você não tiver paz também não vai ver. Ah, não, eu sou o único, se eu estou bem, está tudo bem, eu vou na frente, quem quiser vir atrás. Olha só o que diz aqui, ó: segui a paz com todos e a santificação, está dentro da mesma frase, ó, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, não, eu estou certo, eu estou santo, cada um que se vive o seu problema. Não. Ó, versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Irmão, em outro versículo, irmão, tem tanta gente que vai ser decepcionada, irmão, porque ali Moisés estava diante do povo, o povo era dependente de Moisés. O povo olhava para Moisés como se olhando para Deus. Quando ele chega ali diante do monte, que o monte começa a esbravejar, aquele povo quis correr, falou: Moisés, a gente não pode suportar, fala você com Deus, Moisés, que a gente não consegue suportar. A Bíblia diz aqui, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Jesus vai falar num outro versículo: se a minha atitude, se uma decisão minha escandalizar um irmão, melhor é que eu pegue uma pedra de 300 quilos e jogue no fundo, no lugar mais, escolhe no meio do mar, no lugar mais fundo, que é para ninguém nem te encontrar. Você joga. Quantas pessoas, irmão, vão ter dificuldade de se explicar com Deus?
Porque Deus vai falar, está vendo esse pequenino aqui? Eu coloquei ele para te... A fé dele não conseguia me ver, mas via você. E se os teus exemplos fossem bons, ele estaria salvo. Ó, vou ler de novo. O relógio não ajuda, né? Ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Irmão, sabe que tem coisa que sai da tua boca, que a amargura da tua alma vai amargurar a vida de outro? O que você entende disso? O que a gente entende disso, irmão? O que a gente consegue compreender? O que a tua mente te esclarece disso? Quando eu estou amargurado com a minha esposa e eu falo mal dela para outro irmão. Quando eu estou amargurado com a liderança da igreja e falo para outras pessoas daquilo que eu estou amargurado. O versículo de número, eu nem vou ler de novo, irmão, porque às vezes a raiz de amargura cresce no coração e a pessoa não vê, ele acha que tudo, ele tem direito de reclamar, ele tem direito de esbravejar, ele tem direito de falar, ele nem consegue ver o que está fazendo. E se a raiz de amargura nasce no coração, a pessoa não consegue ver. Ele começa a falar para as pessoas das coisas, ele nem consegue ver. Versículo de número 16: ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu-se o direito da primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Tem coisas que a gente faz, irmão, que chega uma hora que enche o vaso, enche a botija de Deus. A gente continua, parece que está tudo bem, parece que para Moisés estava tudo bem, mas Deus falou assim: você não vai entrar na terra prometida. Pedro, abre aí, só mais um minutinho. Deixa eu ler do 3 em diante, não vai dar para ler o primeiro. 1 Pedro capítulo 1. Deixa eu ler o primeiro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galícia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e a expressão do sangue de Cristo, graça, paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para ser revelada nos últimos tempos. Essa esperança tem que estar em nós, irmão. É para isso que Deus te chamou. Deus me chamou para uma promessa verdadeira e fiel. Mas enquanto nós estamos nessa caminhada, irmãos, nós precisamos vigiar, nos achegar a Deus com o coração aberto, com os ouvidos abertos, porque Ele é Pai, e como Pai, Ele não se cansa
de nos corrigir. Sabe qual é o grande problema, irmão? Não é Deus nos corrigir todos os dias. O grande problema é quando Deus quer nos corrigir, a gente não quer a correção. Deus não se cansa de nos ensinar. Deus não nos cansa de nos falar. Deus não se cansa de nos mostrar o caminho. Deus não se cansa de nos limpar. Se nós temos um coração voltado para Deus, porque enquanto estamos nesse mundo, estamos sujeitos a falhar, irmão. Eu fiquei olhando enquanto orava, olhando para a história de mulher, parece que você entra dentro da história. Aquele homem, o quanto aquele homem deve ter passado, as lutas, as dificuldades, quantas pessoas devem ter balançado a cabeça. Ele enfrentou inimigos fora do reino, ele enfrentou inimigos dentro do reino. Ele não enfrentou inimigos só fora do povo de Israel, não. Ele enfrentou inimigos dentro do povo de Israel, homens que achavam que podiam afrontar ele, mas nem por isso Deus deu direito a ele de fazer fora da vontade de Deus. Aleluia. Estava orando, o Senhor me mostrava, ele teve lutas fora, por lá de fora, inimigos que enfrentou, fúrias, afrontas, dificuldades. Não foi moleza, irmão. Ele enfrenta o rei do Egito, que Deus precisou fazer um milagre sobrenatural, porque se Deus não mata aquele povo dentro do Mar Vermelho, Israel tinha sido tirado da terra. De repente veio as dificuldades humanas, sabe a dificuldade que nós enfrentamos humana? A água, a comida, o sol, o frio, o calor, as dificuldades da caminhada. Mas de repente ele teve que enfrentar inimigos de guerra fora, mas de repente ele começou a enfrentar inimigos dentro da sua própria casa. Nem por isso Deus deu direito dele errar. Nem por isso Deus permitiu que ele tomasse atitude errada. Porque essas promessas que estão aqui, irmão, tem que ser acima do nosso querer. Essa visão que Deus tem, que Deus tenha para Moisés de uma terra prometida, também está prometido para nós, irmão. De uma cidade espiritual, de uma terra espiritual, e que é preciso nós sermos vigilantes, porque Deus, a sua promessa, ela é fiel. Por isso que Ele espera que no mínimo que nós tenhamos é um coração voltado para Ele, para ouvir a sua voz, um coração que esteja pronto a ser tocado pela vontade de Deus, pelo direcionamento de Deus. Eu acredito que Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas que nós busquemos a perfeição. Deus não espera que nós acertamos tudo, mas eu acredito que Deus espera que nós tenhamos pelo menos o cuidado de voltar a Ele e consertar os nossos erros, para que nós possamos chegar à vida eterna. Amém? O tempo não dá, não, já passou. Ficamos por aqui nessa palavra. Amém? A palavra de Deus, que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. E ele fala assim, era para Moisés muito antes, mais que todos os homens poderam. E a gente muito todos e precisa ser, Mas você vê que, nessa que eu estava lendo ali, quando chega em Números capítulo 20, Moisés tinha perdido sua irmã, falecido. Sim. Na mesma caminhada, você vê que o povo não tem dó. Eu não queria saber que você devia que ele só que deixou de levar para você. É difícil. Percas ele teve, percas ele teve. O irmão está falando aqui que Moisés, está ali na Bíblia, que Deus olhou todo o tempo da terra, não teria nenhum homem manso como ele. Porque ele sabe, para cuidar de 2 milhões de pessoas, precisava ser manso. Precisava ser manso. Mesmo assim ele se enraivou contra Deus, irmão. Porque a verdade, irmão, a verdade é que ele se enraivou contra Deus. Porque quando ele bate na rocha, no momento de ira, no momento de raiva, no momento de nervosismo, o que tinha Deus culpa disso? Se ele foi chamado para aquilo, e Deus tinha falado com ele, Moisés, fala com a rocha. Sabe por quê, irmão? Porque naquele momento de raiva, de ira, de mágoa, de sofrimento, ele podia bater com a vara fora do peso.
Deus falou, então não bate com a vara, Moisés, fala com ela. Porque às vezes Deus dá até algo para nós fazer, irmão, mas a gente exagera no peso da mão. Parar por aqui, né?